Olá, muito bem-vindo, uma boa noite. Sexta-feira, 11 de março, acesse portalguará.com e fique informado. Tribunal Regional do Trabalho realiza mais uma audiência com trabalhadores, empresários, gestores do transporte coletivo de São Luís. Já são mais de 20 dias de greve. Reflexos do aumento de combustível, motoristas de aplicativo e serviços de delivery são apenas dois dos mais afetados com os preços. Polícia Federal realiza mais uma fase da operação, tendo como alvo deputado Josimar e Pastor Gil. Vereador Umbelino Júnior deixa o PDT e segue para o PL de Josimar Maranhãozinho. E ainda, Museu de Arte Sacra abre exposição com peças de procissões no período da Quaresma. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Dias difíceis. A nossa edição de hoje dá destaque à ressaca do aumento do preço do combustível no Brasil todo. Hoje a nossa equipe de reportagem conversou com categorias de trabalhadores que sentem diariamente este aumento desordenado do combustível. Motoristas de aplicativo, motofretista, que trabalham com entrega de mercadorias. Trabalhar como motorista de aplicativo parecia ser uma boa oportunidade de complementar a renda. Afinal de contas, são algumas horas de labuta diária em regime flexível. Mas quem se pôs atrás do volante vem vivenciando uma outra realidade. O aumento desenfreado do preço dos combustíveis vem deixando a vida do motorista cada vez mais difícil. Isso porque o aumento passou a representar uma fatia cada vez maior dos custos do trabalho. Por outro lado, nada de reajuste na taxa repassada pelos aplicativos aos trabalhadores. O resultado disso é que o trabalho que antes permitia algum ganho no fim do mês, agora se tornou inviável. Cada vez mais difícil, porque com essa alta que há dos combustíveis, não há um ajuste que os aplicativos possam repassar, compensando. Sempre que houve reajuste foi para menos, por incrível que pareça, parece uma ironia, né? A corrida no início, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em São Luís, era 6,75. Hoje está em 5,50 e a gasolina só aumentando. O Diogo, que já trabalha com o app há 5 anos, diz que está precisando reduzir o número de viagens para não ter prejuízos. Uma estratégia arriscada que pode ou não dar certo. Para ele, a solução seria poder ter maior independência na prestação de serviço, ou seja, um aplicativo regional. Bom, meus planos seria justamente lutar, né, juntamente com a maioria dos nossos colegas motoristas por aplicativo, para que assim viéssemos tentar viabilizar um aplicativo local, um aplicativo próprio da categoria, inclusive já está em andamento. Olha, o Procon do Maranhão anunciou que está investigando o aumento de preços praticados pelos postos e distribuidoras de todo o estado, a começar pela Grande Ilha. Estão sendo notificados e deverão apresentar notas de entrada e venda dos produtos que justifiquem aí os preços praticados. Além deles, o órgão também vai notificar a Petrobras, que deverá explicar a compatibilidade entre a política de preços e as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O órgão reforça a importância da formalização de denúncias por parte de consumidores. Sobre esta ação impraticável, o presidente Jair Bolsonaro disse que sancionaria hoje o projeto de lei que prevê a cobrança em uma só vez do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, o ICMS, inclusive importados. O texto aprovado na madrugada desta sexta-feira na Câmara dos Deputados e um pouco antes no Senado, prevê que a cobrança seja feita com base em alíquota fixa por volume comercializado e única em todo o país. O Jornal da Guará fala agora sobre a greve dos rodoviários. Alguém aí ainda lembra quantos dias completos temos de paralisação de parte dos trabalhadores? São 23 dias sem acordo, 60% da frota rodando, aumento de tarifa e o povo pagando a conta com os desserviços do transporte coletivo. A greve dos rodoviários chega ao seu 23º dia em São Luís. Por conta da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que obriga a circulação de 60% da frota de ônibus, a paralisação não é total. Mas isso não significa que a situação está boa para os usuários do transporte coletivo. Com menos ônibus, maior é a espera. A época de chuva
piora a situação. Dona Angelina, por exemplo, esperou 40 minutos na parada por um ônibus que antes chegava em 15. Fui de pendurada no ônibus para poder chegar até o destino da minha consulta. Aumenta a passagem e os ônibus diminuem. E a gente está numa situação dessa pegando chuva. O caso de Aquiles é ainda pior. Ele já aguarda há 1 hora pelo transporte, que não chega, e culpa o prefeito Eduardo Braide por não resolver o problema, mesmo depois do aumento da passagem. O prefeito tem que tomar uma posição, dar um murro na mesa e resolver isso. Porque nós elegemos ele, porque ele disse que estava preparado. Estou preparado e ele ainda não está preparado. Precária. Muitos deles estão até fora do prazo de validade, rodando por aí com goteiras, largando tudo por dentro, tudo solto. Para seu Raimundo, que aguarda pelo ônibus debaixo da parada com a estrutura amassada, o maior impactado pela greve é o povo de São Luís. Eles vão querer outro aumento em cima dessa que eles deram. A tendência é essa, que os caras outro aumento em cima dessa que eles deram. Olha, hoje a Justiça do Trabalho promoveu mais uma rodada de negociações entre os envolvidos, trabalhadores e empresários. Aniele Pimentel tem mais informações. O impasse entre rodoviários e empresários continua. A greve se mantém com 60% da frota circulando. A audiência acontece aqui no Tribunal Regional do Trabalho a portas fechadas. A imprensa não teve acesso a essa reunião. A assessoria de comunicação do órgão nos informou que nós não poderíamos acompanhar devido às restrições em respeito aos protocolos sanitários de combate à Covid-19. O presidente do TRT, desembargador Francisco José, determinou um encontro restrito a 2 representantes de cada sindicato, advogados credenciados nos autos, procurador do Ministério Público do Trabalho e a assessoria da presidência do tribunal. Antes da audiência, nós tentamos conversar com os envolvidos, no caso rodoviários e empresários, mas ninguém quis se manifestar. Lembrando que esse momento é um pedido do Sindicato dos Rodoviários que requereu a designação de audiência conciliatória, alegando, entre outros argumentos, a falta de contraproposta concreta do sindicato patronal diante da pauta de reivindicações feita pelos trabalhadores, bem como a ausência de acordo nas mediações realizadas junto ao Ministério Público do Trabalho. Esperamos que finalmente esse conflito possa chegar ao fim. Houve um aumento de 20 centavos no preço das passagens e os ônibus que estão circulando estão em péssimas condições e quem acaba sofrendo com tudo isso é o usuário. Eu volto com você aí no estúdio, Hugo. Obrigado, Aniele. Olha, e depois de longas horas na tarde de hoje, mais uma vez a audiência terminou sem acordo. Uma nova audiência está marcada entre TRT, Mediando, SMTT, MOB, sindicatos. Esse novo encontro deve acontecer na quarta-feira, dia 16, às 2 da tarde, só na semana que vem. Até lá, nada muda, a população sem a frota totalmente rodando. Hora de seguir com o intervalo. Na volta tem política aqui como pauta no Jornal da Guará. Eu volto já. De volta e hoje, o nome de 2 políticos maranhenses foram destaque em uma operação nacional da Polícia Federal. Deputados federais Josimar de Maranhãozinho e o pastor Gil estão sendo investigados em um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para municípios do interior. Especula-se que a pressão dada nos deputados deve partir de um possível complô. Aniele Pimentel. Uma operação da Polícia Federal teve como alvos deputados federais do Partido Liberal, entre eles 2 parlamentares maranhenses, Josimar de Maranhãozinho, presidente de honra do partido aqui no Maranhão, e pastor Gil. Na operação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresas ligadas aos deputados. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, desconfia de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteja por trás da operação. Bolsonaro se filiou ao PL no final de novembro do ano passado, após ficar 2 anos sem partido. O presidente tentou negociar com vários pequenos partidos para que aceitassem e entregar o comando da legenda.
Não tendo conseguido, o presidente acabou entrando no PL para concorrer à reeleição, mas Valdemar manteve o controle dos diretórios. Com a abertura de uma janela para troca de partidos pelos políticos neste mês de março, sem risco de punição pela Justiça Eleitoral, passou a haver entre os políticos uma expectativa de revoada de parlamentares bolsonaristas para o PL. Por conta disso, havia já essa desconfiança de que o grupo bolsonarista tentaria tomar a legenda do atual comando. E ainda falando no PL, o vereador Umbelino Júnior é o novo membro do Partido Liberal. O ato de filiação foi realizado hoje. O momento de filiação contou com a presença do presidente estadual do Partido Liberal, Josimar de Maranhãozinho, e os vereadores de São Luís, Aldir Júnior, Paulo Vitor, Ribeiro Neto e Tiago Freitas. Umbelino Júnior, que é pré-candidato a deputado federal, agradeceu a confiança, destacou a atuação do PL no estado. E agora falando em outro apoio, foi o de Edinho Lobão, do MDB, filho do ex-ministro Edson Lobão, que resolveu mudar de opinião e declarou apoio a Carlos Brandão, ao governo do estado. Nossa produção até tentou apurar oficialmente esta informação, porém ainda não existe oficialmente, mas há algum tempo estava certo o apoio do empresário Edinho ao senador Everton, e a coisa mudou. Falando agora rapidamente sobre a economia, hoje o IBGE divulgou a inflação das capitais de todo o Brasil. São Luís apareceu com maior variação no mês de fevereiro. Wagner Matos explica esta situação. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Hoje, o IBGE divulgou a inflação oficial do país. É medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Em fevereiro, nós tivemos uma alta de 1,01%. Já no acumulado do ano, registra uma alta de 1,56%. E nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 10,54%. O principal impacto foi o grupo de educação e alimentação e bebidas. Já em São Luís, a inflação do mês ficou com uma alta de 1,33%. No acumulado do ano, nós tivemos uma alta de 1,88%. E nos últimos 12 meses, nós temos uma alta de 10,72%. A cidade de São Luís foi a que teve a maior variação no mês de fevereiro. E ficamos, no ano, acima da média nacional. E agora, a gente tem que ver se a próxima leitura da inflação vai contemplar o resultado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma boa noite e até mais. Tchau. Depois do intervalo, o Jornal do Guará fala sobre o clássico do futebol maranhense amanhã, sábado. Eu volto já. De volta e olha só, amanhã tem super clássico. Sampaio Motoclube define aí o primeiro turno do estadual no estádio Nilzinho Santos. Gaudêncio Carvalho traz detalhes desse jogão. Boa noite, Gaudêncio. Boa noite, Hugo Reis, e a todos que estão nos acompanhando. Amanhã é noite de superclássico. O Sampaio Correia recebe o Motoclube para definir o campeão do primeiro turno do Campeonato Maranhense. E é jogão de bola. Vale lembrar que o Sampaio Correia foi melhor nos dois últimos campeonatos. Em 2020 e 2021, o Sampaio Correia conseguiu levantar o título nesse superclássico, nesse confronto de rivalidades. Dessa vez, o Motoclube quer mudar essa escrita, o Motoclube quer vencer, nem que seja o primeiro turno. E dos dois lados, peças que já disputaram tantos superclássicos. Pelo lado do Sampaio Correia, o Pimentinha conversa com a gente sobre a expectativa desse jogão de amanhã à noite. Clássico é clássico, né? Já dizia, acho que clássico não se joga, se ganha, né? Então a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que é um jogo difícil. A gente vem trabalhando a semana toda para no sábado a gente sair campeão do primeiro turno e para a final do campeonato. Acho que nada melhor do que um clássico e vencer. Já pelo lado do Motoclube de São Luís, o Diego Renan está de volta. Não jogou contra o Chapecoense, mas volta contra o Sampaio Correia. E Diego Renan é uma das peças fundamentais na parte defensiva do Motoclube de São Luís e conversa com a gente sobre esse momento e o seu retorno, justamente num superclássico. É um clássico onde é decidido em cada detalhe ali dentro de campo, então a gente vai entrar com bastante concentração, com bastante confiança. Tenho certeza que através da nossa garra, da nossa determinação, a gente vai conseguir um bom resultado.
E a semana toda foi de preparação e de fomentação desse superclássico. Vale lembrar que na quinta-feira pela manhã, o presidente do Sampaio Corrêa e do Motoclube, o presidente Sérgio Frota e o Iglesias Moisés, fizeram uma coletiva para fomentar ainda mais essa partida. E lembrando, existe uma aposta entre os dois cartolas. Em caso do Sampaio Corrêa vencer o superclássico, o presidente Iglesias vai ter que raspar a cabeça. Em caso do Motoclube vencer o superclássico, é o Sérgio Frota que vai ter que raspar mais a barba. Modesta parte, brincadeiras à parte, é um superclássico, é decisão, é primeiro turno e quem vencer automaticamente já garante uma vaga no ano que vem, 2023, já na Copa do Brasil. Então também vale muito dinheiro envolvido nesse superclássico. Volto com você, Hugo Reis. Valeu, Gaudêncio. Amanhã a Defensoria Pública do Estado vai realizar uma ação de reconhecimento de paternidade, agendamento de DNA. Essa ação faz parte do programa Meu Pai Tem Nome. João Carvalho tem mais informações. Neste sábado, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão vai estar de portas abertas e é por uma boa causa. É o Dia D da Defensoria Pública, junto com o projeto Meu Pai Tem Nome. Esse projeto é encabeçado pelo Conselho Nacional dos Defensores e Defensoras Públicos Gerais, o CONDEG, que em parceria com as defensorias estaduais está realizando um mutirão para reconhecimento de paternidade. Quem fala para a gente um pouquinho sobre este assunto é a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Elaine Barros, que enviou um vídeo para a gente. A importância de uma ação como essa é retratada pelos números. De acordo com a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, só nos últimos 5 anos, mais de 40 mil crianças no Maranhão não tinham paternidade registrada. Então nós vamos realizar atendimento em mais de 40 cidades do Maranhão, inclusive São Luís, onde os atendimentos vão ser realizados na sede, localizada na Rua da Estrela, Centro Histórico, para a realização do reconhecimento de paternidade espontâneo ou precedido de exame de DNA. Nas outras regionais, nos outros municípios que têm sede, também tem algum núcleo da Defensoria Pública, também estarão ocorrendo as atividades do Dia D da Defensoria Pública. Então você que já conversou, já dialogou com o seu pai, mas ainda não está com a paternidade reconhecida em cartório, não tem isso em registro, essa é a oportunidade para que aconteça. E caso ainda não tenha ocorrido esse diálogo com ele, mas queira tentar, a Defensoria Pública também pode passar essas orientações. É uma boa iniciativa para reduzir cada vez mais o número de pessoas que não possuem o nome do pai no registro de nascimento. João Carvalho Júnior, de volta aos estúdios. Bem, teve início hoje uma exposição muito interessante no Museu de Arte Sacra de São Luís. O material exposto faz parte das ações de procissão e celebração ao período da Quaresma, até chegar à Páscoa. Veja na reportagem da Giovana Cury. A Quaresma é um período importante de reflexão para os católicos. Além disso, é tempo de confraternizar em caravanas de fé, as chamadas procissões. Por conta da pandemia, elas estão suspensas. Mas, para reacender a tradição, o Museu de Arte Sacra de São Luís começou a exibir hoje uma exposição de peças das procissões da cidade, que acontecem historicamente. A gente quis resgatar, as procissões, porque desde a pandemia elas não estão mais acontecendo, então a gente está utilizando todas as peças que são utilizadas na própria procissão como uma forma de despertar a curiosidade das pessoas para conhecer as procissões, e conhecer um pouquinho dessa história. A irmandade mais antiga da Arquidiocese de São Luís é a de Bom Jesus dos Passos, na Igreja do Carmo. A capela foi demolida ainda no século passado, mas a memória permanece viva pelas ruas do Centro Histórico de São Luís. Organizada na capela do mesmo nome que era localizada na Igreja do Carmo. Mas desde o início do século XX a capela foi demolida e acabou a Irmandade, não teve mais procissão. A primeira das 4 procissões é a do Senhor Bom Jesus da Coluna, que acontece na sexta-feira da 3ª semana da Quaresma, relembrando a flagelação de Jesus. A segunda é do Bom Jesus dos Martírios, partindo da Igreja de Santana.
Em seguida, do Bom Jesus da Cana Verde, partindo do Desterro, e depois vem a procissão da Fugida, da Igreja de Santo Antônio. Na Sexta-feira Santa, ocorrem 2 procissões, a do Senhor Morto e a do Enterro. Na Sexta-feira Santa, acontece simultaneamente 2 procissões. A maior e mais antiga, mais tradicional, no caso, é a daqui da Igreja da Catedral Metropolitana, que é a procissão do Senhor Morto, que sai depois da cerimônia da adoração da cruz, da celebração da paixão e morte aqui pelo arcebispo, depois segue pelas ruas nessa procissão do Senhor Morto. A exposição começou nesse dia 11 de março e vai até 8 de abril. A abertura contou com a presença do bispo, que acompanhou e se encantou com a tradição na Quaresma, período tão importante para os católicos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar essa iniciativa e todos aqueles que coordenam e são responsáveis aqui por esse museu, porque isso facilita e, ao mesmo tempo, oferece para as pessoas, não só os católicos, oferece uma possibilidade de fazer um excurso histórico naquilo que é o substrato da vida do povo aqui de São Luís, que é essa religiosidade, a presença da igreja, a presença da evangelização, a presença da formação cultural e religiosa do povo de Deus, portanto, esse resgate histórico, e também espiritual, porque revela, né, as formas de viver o segmento de Jesus. Olha aí, coroando a semana do Dia Internacional da Mulher, tem a opção de lazer para amanhã. É o lançamento do livro Chama Mulher. Anne Glauci Freire tem informações. Boa noite, Anne. Elas vão contar, cantar e dançar histórias e poemas de mulheres. É que neste sábado acontece o lançamento do livro Chama Mulher, e quem vai contar pra gente toda essa história é Nicole Machado e Renata Figueiredo. Boa noite. Boa noite. Nicole, me fala um pouco do livro. Então, o Grupo Chama Teatro, ele é um grupo que ele tem como característica muito forte uma liderança feminina. Então, por meio de recursos da Lei Aldir Blanc, que nos foi repassado aqui pela Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, a gente teve a oportunidade de reunir os textos das mulheres, todas essas mulheres que cantam, dançam, atuam, e lançar a nossa primeira coletânea com o selo do Chama Teatro, né, que é essa coletânea Chama Mulher. Muitos textos foram escritos durante a pandemia da Covid-19 e por isso a gente está organizando essa grande festa, porque é a nossa primeira coletânea. Agora, Renata, me conta como é que vai ser esse lançamento. A gente vai comemorar a nossa publicação junto com todo mundo, fazendo o que a gente gosta. A gente vai narrar, a gente vai cantar, a gente vai dançar, e o microfone vai estar aberto, vai ter canja musical, e a gente vai mulherar em grupo. Eu estou brincando que a gente vai mulherar, é isso que a gente vai fazer amanhã. E está todo mundo convidado. Então diz aí onde o pessoal pode ir para ver esse lançamento. É amanhã, às 19 horas, é para chegar cedo, porque se lotar a gente vai ter que fechar a porta, claro, né? Na sede do Grupo Chama Teatro, que fica no Araçagi, na Rua das Esmeraldas, número 3, pertinho da UPA. Está anotado, né? Hugo, é com você. Muito obrigado. Final de semana excelente para todo mundo. Até segunda. Tchau.